é só um ensaio. Amém, pessoal? Esse é só um ensaio. Tem muito mais para você. E eu tenho plena certeza que hoje, mais um dia de fortalecimento sobre a sua vida. Eu queria que você já pegasse a sua Bíblia. Abra ela rapidinho, nós já vamos entrar aqui na mensagem. Hoje nós vamos falar de um contexto muito sério. Na realidade, toda a palavra de Deus é séria, né? Mas existem coisas que mexem muito conosco. Mas mexe a ponto de a gente ficar preocupado. Ficar preocupado no excesso, né? Eu, particularmente, esses últimos dias, eu estive muito preocupado comigo mesmo. Por quê, pastor? Você está errado? Pecou em alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se tem uma coisa que incomoda, ou que deveria nos incomodar de uma forma mesmo muito forte, era a ausência da presença de Deus. Já parou para analisar na Bíblia Sagrada? Quantas pessoas elas estiveram ausentes de Deus e tanto faz, como a tanto fez. A presença de Deus não está mais com vocês. Tanto faz, como a tanto fez. Isso me fez pensar um pouquinho no Caim, por exemplo. Um homem que Deus fez, foi o primeiro homem gerado de mulher, segundo a carne, segundo o relato da Bíblia. Ele é o primeiro a nascer de um relacionamento marido-mulher. Aí lá na frente, está o seu irmão preparando uma oferta, o Abel. Deus recebe a oferta, Deus recebe Abel e depois a oferta dele. Mas do Caim ele não recebe nem o Caim e nem a sua oferta. Ao invés de ele entender, a presença de Deus não se agradou de mim. O que eu faço para mudar essa história? O que ele faz? Ele se revolta contra o seu irmão, vai lá e o mata. E antes dele cometer esse crime, o próprio Deus apareceu para ele. Por que teu semblante está descaído? Por que você está triste? Se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti? Ele mesmo assim rejeita aquela palavra que Deus dá para ele e vai lá e apunhalou seu irmão e o matou. Aí ele foge, se esconde. Deus aparece para ele e fala: Caim, cadê teu irmão? Sou eu o cuidador do meu irmão? Eu vou ficar preocupando com ele? Ele fala: o sangue do teu irmão está sobre a terra clamando por justiça. Você vai viver errante e fugitivo por aí. Você vai viver por aí, fugitivo. Você vai ser uma das pessoas que, infelizmente, a minha presença você não vai desfrutar. Infelizmente. Deus teve que levantar um novo filho para Adão, para suscitar para ele descendência. Porque de Caim não poderia vir. Porque a presença de Deus não era com ele. Desde o princípio da criação foi assim. Deus buscando se relacionar com os homens. Eu acho que deveria ser o oposto, né? Nós já ouvimos tanto uma frase por aí afora. Aquela frase que diz assim: Deus, sem mim ele continua sendo Deus. Agora eu sem Deus? Acho que os irmãos não estão muito bem hoje não, né? Deus, sem mim ele continua sendo Deus. Agora, eu sem Deus, não sou nada. E isso foi uma coisa que o Caim não entendeu. Ele entendeu que ele achou que ele era alguma coisa. Ele não era nada. Tanto é que agora, por desprezar aquilo que Deus estava falando com ele, ele estava distante. Voltando ao antepassado dele, o Adão, a Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus procurava se relacionar com Adão. Dava ali por volta de 5 horas da tarde, o dia estava escurecendo, 5 e um pouquinho, Deus se apresentava e falava com Adão. Adão e Eva já tinham um lugarzinho específico para esperar o Senhor para conversar com ele. Todos os dias. No dia que eles comem lá do fruto, que é a primeira decisão que eles fazem, se esconder. Aí eles se escondem, Deus aparece para eles e pergunta: Adão, cadê você? Onde é que você está? E o Adão está escondidinho. Ele falou: o que vocês fizeram? Não, nós estamos nus. Como é que vocês sabem que vocês estão nus? Vocês comeram do fruto? A mulher, o Senhor me deu, ela me deu do fruto. Aí ela diz o quê? A serpente. Foi que me deu esse negócio aí. As pessoas perdem o relacionamento com Deus e jogam a culpa em quem? Nos outros. É assim, gente. Pessoas que se afastaram da presença de Deus, elas falaram o quê? Não, por conta das pessoas que no meu dia a dia não me deixam servir a Deus. São as pessoas ou somos nós mesmos? Às vezes a gente quer procurar um culpado. Na última sexta-feira eu pregava aqui sobre aquele caso do paralítico que há 38 anos estava lá na beira do tanque. Jesus pergunta para ele uma coisa. Ele disse: meu filho, você quer ficar são? Ao invés de ele dizer sim, eu quero ficar são, o que ele respondeu? Ele disse: olha, eu já estou aqui esse tempo e sempre vem alguém antes de mim
e cai nas águas. Não estou querendo saber quem que entra antes de ti ou depois de ti. Eu quero saber se você quer ser são. Mas ele queria procurar e eleger um culpado. Ou quando não, espírito de competitividade. Vem alguém antes de mim e cai nas águas. Como se alguém estivesse competindo com ele. E outro, autopiedade. Ninguém me ajuda. Ninguém faz nada por mim. Infelizmente está cheio de pessoas assim. Esperando que alguém estenda as mãos, esperando que alguém faça algo, quando ela precisa fazer. Tem gente assim ou não na nossa família? Que diz assim, ó, eu só vou na igreja, né, no dia que tu me chamar, no dia que tu me levar. No dia que alguém fizer meu convite ou fizer alguma coisa parecida. Fizer algum mimo para me levar até lá. Se ela depender disso, ela não vai vir? Nunca. E olha que tem gente aqui que é muito carinhosa. Se for possível, bota a roupa da pessoa nela, veste ela, se organiza para trazer. Se ela quiser um pipinho aqui, ela dá um pipinho para ela tomar. De boa. Tem gente aqui que é tão maravilhoso que, se puder, faz isso pela pessoa. Só que a presença de Deus, ela não é alcançada dessa forma. Ela é alcançada de livre, espontânea vontade. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Ele não está disponível para lançar ninguém fora. São as pessoas que têm se auto-lançado. São as pessoas que têm se afastado. Não é ele. Ele está disponível. Se eu cometer um erro hoje, eu vou pagar por esse erro? Vou. Mas a culpa é de quem? É de Deus ou é minha? É minha, foi eu que decidi. A presença dele está disponível. Mas eu decidi andar por outros caminhos. Então hoje, Deus vai abrir os nossos olhos para muita coisa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está de falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia então. Não falei o livro ainda, né? Tiago. Vamos lá? Finalzinho da Bíblia. Carta do apóstolo Tiago. Olha só que forte isso aqui. Carta do apóstolo Tiago. O capítulo é o 4. Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4. O Caim se acostumou a viver sem a presença de Deus. Você não vê a descendência de Caim sendo glorificada sobre a terra. Pelo contrário. Eu levanto 7, né? E através de 7 é que veio Noé. É que veio Enoque. Noé andava com Deus, sim ou não? É que veio Enoque. Enoque andava tanto com Deus, pessoal, que Deus fez o quê? Tomou para si. A presença de Deus era tão grande que ele diz, você não é deste mundo, meu filho. Sobe para cá. Deus leva. Deus é lindo, né? A presença de Deus era tão grande. Deus buscava um relacionamento tão maravilhoso com Abraão. Tanto é que no dia que o Abraão pecou, ele ficou 13 anos, quando ele teve relacionamento lá com Agar, que não era para ter. 13 anos da vida dele sem a presença de Deus, parece que ele estava acostumado. Até o dia que Deus chama ele e diz assim, vem aqui, Abraão. Meu filho, anda em minha presença e ser. Deus estava desejoso que Abraão tivesse a presença dele novamente. Algo que já se havia perdido. Algo que durante 13 anos ficou obsoleto. Né? Ficou jogado de lado. Veja como Deus buscava isso de uma forma intrínseca. Né? Buscava assim, se relacionar de uma forma muito próxima com o homem. Mas os homens sempre se apartando. Até o período que ele manda juízes. Aí vem um juiz, levanta o povo para Deus. Esse povo é de Deus, Israel pertence ao Senhor. Daqui a pouco o povo está de que forma? Se relacionando com outros deuses. E ele se entristece. Levanta um outro juiz. Até o momento em que a farra acabou. Agora vem o período dos profetas. O profeta fulano de tal foi usado por Deus, outro profeta também. Até chegou um tempo ele disse, não tem jeito. Eu tento me relacionar de todas as formas com os homens. Tento de todas as maneiras atrair o homem até mim. Mas eles não querem. Vou enviar o meu filho. E envia Jesus. E o que aconteceu com Jesus? Foi morto e crucificado. Claro que ele veio com o propósito de salvar. Mas os homens pelos quais ele veio para salvar, infelizmente eles não receberam. Eles queriam antes a presença do mundo, das coisas desse mundo, do que a presença do Altíssimo entre eles. Tudo que Jesus falava era motivo deles ficarem com burburinhos. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Quem ele pode dizer que ele é um? Jesus disse, perdoados são os teus pecados. Quem é ele para dizer que pode perdoar pecados? Jesus curou no sábado. Quem é esse tal de Jesus que pode curar no sábado? É lícito curar no sábado? Sempre tinha alguma coisa do que falar. E a presença, só se distanciando. A presença de que forma? Só se distanciando. Tanto é que ele só via o natural.
Só enxergava as coisas naturais. As coisas espirituais eles não tinham entendimento. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que os vossos membros fazem o quê? Guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis para o gastardes em vossos próprios deleites. Perceba você uma coisa. Deus, ele está um pouco insatisfeito com o seu povo. Vou falar um pouco para não ser tão radical. Ele está insatisfeito com o seu povo. Ele chega a falar o seguinte: olha, de onde é que vem as guerras? De onde que vem as pelejas? De onde que vem as batalhas dessa vida? São dos nossos deleites. São das coisas que nós queremos e deixamos de querer. São dos nossos interesses particulares. É daí que vem as guerras. É daí que vem as difamações. É daí que vem as problemáticas que precisam ser resolvidas no dia a dia. Ele diz, mas por quê? Porque vocês pedem e nada tem. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal para gastar em vossos próprios deleites. Você sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Que ele esperava que alguém pedisse pelo menos a sua presença. Mas todo mundo estava preocupado em buscar apenas pelos seus próprios deleites. Isso era uma tristeza que Deus tinha, gente. Eu acredito que essa tristeza ele tem até hoje. Ele espera que as pessoas busquem e peçam pelo menos um momento da sua vida pela presença de Deus. E muitas, ou maioria das pessoas, elas só pedem o quê? Para os seus próprios deleites. Elas só pedem seu próprio benefício. É errado isso? Não. Ele disse, primeiro busquem o reino de Deus. É Mateus 6,33. Primeiro você busca o reino de Deus, a presença de Deus, e as outras coisas elas vão sendo acrescidas na nossa vida. Elas vão sendo apresentadas a nós de uma forma tão natural. Deus começa a acrescentar. A gente fica olhando para a palavra. Falei no início aqui de Abel. Abel simplesmente com o coração bem disposto foi lá oferecer o melhor para Deus. Ele recebe. Ainda que ele não pedisse nada, ainda que ele não clamasse por nada, só aquele desejo de ter a presença de Deus faria Deus acrescentar coisas na vida dele. Fazia Deus acrescentar algo, aquilo que ele tivesse como necessidade. Mas infelizmente, Deus olha para a terra e vê os homens brigando, e vê os homens buscando, guerreando uns com os outros, vê os homens enfatizando algo contra alguém e assim sucessivamente. E ele vê que as pessoas estão pedindo só para gastar nos seus próprios deleites. É por isso que vocês não recebem. Vocês estão pedindo e nada. Oh, Deus abençoa porque dê certo minha aposentadoria. Vai dar certo. Se nós tememos a Deus, as coisas já vão fluir. Deus coloca as pessoas certas no caminho. Ele vai lá, Ele mesmo toca no coração das pessoas e abrevia aquele tempo. Amém, pessoal? Se eu tiver uma necessidade, Deus vai colocar pessoas no meu caminho, a gente conversa vai, conversa vem. Vou te dar uma oportunidade, você nem esperava. Mas porque a presença está conosco, Deus está adiante, as coisas vão fluir e Deus vai operar de uma forma extraordinária. Mas quando não? Ele fala aqui, vocês pedem, não recebem nada. O desejo é só, eu quero porque eu quero gastar agora nesse Natal. Quero comprar um peru, tem um peru de 5 quilos. Oh, irmão, que benção, né? Esse peru de 5 quilos aí. Dá para abastecer quantas pessoas, né? Isso é bom, gente. É a graça de Deus conosco. Mas o principal de todas as bênçãos é a presença. Se a presença não estiver conosco, de nada adianta. Nós vamos ter os melhores recursos que um ser humano pode ter. Aquilo não preenche. O versículo 4 ele ainda vai falar. Olha só que interessante. Isso aqui eu acho muito extraordinário. Porque ele fala assim, ó. Adúlteros e o que mais? Pastor, isso é muito forte. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês estão como adúlteros. Não é que nós somos adúlteros. Diga amém? Diga, eu não sou adúltero, graças a Deus. Né? Nós não somos. O adúltero é aquele que tem alguém, mas se relaciona com outro. Né? Ele estava dizendo o seguinte, olha,
eu queria que vocês fossem exclusivamente meu, mas infelizmente eu não tenho observado isso. Eu tenho observado em um certo adultério, onde o relacionamento, o casamento é comigo, a aliança é comigo. Em contrapartida, eu vejo se relacionar com outros liberalmente. Eu percebo esse relacionamento extra. Aí ele fala, não sabeis vós que a amizade com esse mundo que vocês estão se relacionando é inimizade contra Deus? Deus abre os nossos olhos aqui para um leque muito grande. Nós vivemos nesse mundo, isso aqui o pastor já pregou várias vezes, mas nós não somos desse mundo. Amém? Nós vivemos aqui como peregrinos e forasteiros, como pessoas que estão aqui uma temporada e logo Deus vai nos chamar para a sua morada, para a eternidade. No Evangelho de João, no número 14, ele falou, olha, não se turbe o vosso coração, crede Deus também em mim, na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, não vos teria dito que eu vou preparar-vos lugar. E depois eu voltarei e vos buscarei para mim mesmo. Ele tem interesse em nos levar, vivermos aqui durante essa vida, mas o interesse é levar-nos para a eternidade com Ele. Aí ele fala, enquanto vocês estão vivendo aqui, tenha cuidado para não adulterar. Tenha cuidado para não viver com Deus, mas viver também lá fora, com os costumes pagãos, como se nada fosse, como se tudo fosse normal. Cuidado com usar esse termo. O pastor já pregou isso aqui, eu sempre estou aqui do lado ouvindo. Não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, toda pessoa quando ela está fazendo uma coisa errada, que alguém chega e comenta, ela diz, não tem nada a ver. Tá bom, isso não tem nada a ver, ó. Minhas mãos estão lavadas. O que diz respeito à minha pessoa, estou transmitindo o recado. Se para você não tem nada a ver, amém. Cada um preste conta de si mesmo, diante do Pai. Mas ele está falando, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu quero relacionamento com Jesus, mas o meu relacionamento com o mundo também ainda é muito atraente. Eu tenho umas amizades assim que a gente sai junto, e sai, conversa, a gente é muito amigo íntimo de tudo. Eu acho que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é um pouco bem precavido com isso. Pode ter? Pode ou não pode? Pode. Pode, deve. Nós temos que ter relacionamento com as pessoas, mas sem se relacionar com os deuses que elas praticam, que elas cultuam. Porque esse foi um dos grandes erros que o Salomão cometeu. Se casou com aquelas mulheres, né? Para evitar guerras com aqueles outros povos. E depois de um tempo ele estava fazendo o quê? Cultuando os deuses que elas serviam. Se relacionando com o mundo, se tornando inimigo de Deus. E tem muita gente que hoje não recebe a bênção porque já se tornou um inimigo. A pergunta é, eu sou amigo ou sou inimigo de Deus? Eu tenho que fazer isso para mim, como pregador que sou. Eu sou amigo de Deus ou sou amigo do mundo? E aí cada pessoa faz a sua de forma individual. Nem vou pedir para você perguntar para o irmão do lado. Não. Você pergunta para você mesmo. Sou amigo de Deus ou sou amigo do mundo? Essa diferença vai ser mostrada no nosso dia a dia. Versículo 5, olha só. Versículo 5. Ele vai continuar falando. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem o quê? Ciúmes. Isso aqui eu estava meditando, enquanto eu meditava. A gente pensa logo, quando se fala de ciúme, a gente pensa logo em quê? Relacionamento de marido e mulher. A maioria dos irmãos aqui são casados. Quem é casado aí? Diga amém. Glória a Deus. Você tem ciúme do patrão lá, da patroa? Tem ou não tem? Quem não tem ciúme nenhum? Não tem ninguém, né? Todo mundo tem um pouco de ciúme. Ah, mas é barrigudinho, não tem problema. É meu. Né? Ah, mas é assim, não tem problema, é meu. Eu me lembro que eu era magrinho, né? Hoje o gordinho, mas mesmo assim a mulher continua tendo ciúme. Olha que bênção, né? Antigamente era esbelto. Se eu tirasse a camisa, chega a parecer a marca do tanquinho assim, bem repartido. Agora não, você vai ver a marca do porquinho. Né? Aquele leitãozinho bem assadinho, né? Você vê ele gordinho e tal. Igual o reverendo pastor Natan ali, ó. Né? Ele tá só rindo de mim, mas ele tá no mesmo barco. Mas, só para você entender, tem ciúme ou não tem? Tem? Ele fala, ou não cuidais que o Espírito que em vós habita, que se relaciona conosco, o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme da gente. Por isso que ele falou, tem muito cuidado. Porque esse mundo tenta se relacionar conosco da melhor maneira. Nesse período natalino agora, tem muita coisa por aí que está sendo colocada, praticada, e muita gente normalmente, ó, participa. Como se nada tivesse. Cuidado, gente.
Depois, amanhã você vai assistir o especial de Natal. Tem umas bombas lá para você ouvir. Tem umas coisas polêmicas lá para você participar. No podcast. Falando de fé, né? Aí você está no período, está vivendo esse período agora, daqui a pouco vem o período carnavalesco, em fevereiro. Lá mais na frente vem um período de festa junina. Nós trabalhamos no comércio, temos que nos caracterizar, porque é comercial isso, né? Não tem nada de errado nisso aí. Mas a partir do momento que você começa a participar, a gostar daquele negócio, daqui a pouco, amizade com o mundo. E o Espírito de Deus olhando e dizendo, eu tenho ciúme de você, irmã Bárbara. Por que a senhora está botando esse chapéuzinho aí do Papai Noel? Eu tenho ciúme da senhora, irmã Bárbara. Por que a senhora está se enfeitando toda pro carnaval? Tudo que eu quero, eu quero, eu quero. Né? Por que a senhora está fazendo isso, mulher de Deus? Não, porque a empresa manda a gente se caracterizar e tem que dançar na frente da loja. Diz para elas que você vai ficar lá no fundão, colocando as coisas no lugar. Pede para você fazer outra coisa. Eles vão entender, vão ou não vão? E se não entender, eles comem menos. É, não é verdade? Mas o que algumas pessoas fazem? Vão caindo nisso. E o Espírito de Deus olhando para a gente dizendo, eu tenho ciúme de você. Pense você ou não, mas eu tenho ciúmes. Eu quero que o nosso relacionamento seja único. Eu fico imaginando, Deus é muito traído. Se eu fosse traído, eu ficaria muito doido da cabeça. É ou não é? Se você fosse traído, você ficaria maluco. Ficaria ou não ficaria? A vontade que você tinha era de matar outra pessoa. Por que você fez isso? Imagina se Deus tivesse que fazer isso comigo. Meu filho, você bebeu uma cervejinha ontem, né? Era pra você só ter ido participar da confraternização. Você foi lá e bebeu, abençoado. Eu podia te matar agora, o nosso relacionamento aqui e tal. Poderia ou não poderia fazer isso? Ele é Deus. Ele casou conosco, fizemos uma aliança diante do altar. Até cantamos. Fiz uma aliança contigo diante do altar. Não vou cantar que a voz não está legal. Não é igual a aliança dos homens. Né? Fizemos uma aliança, aquela coisa toda, cantamos. Mas na hora, ele olha, ele percebe. Parece que não. A aliança vai ser desfeita agora, vai ser cortada. E se ele cortar a aliança conosco, ele tem direito ou não tem? Tem, porque ele foi traído. Mas eu quero porque quero. Não, tem que me aceitar, tem que me aceitar. Quem disse que ele tem que aceitar? Tem gente por aí afora indagando. Se Deus é bom mesmo, por que ele não aceita todo mundo? Porque os pecados fazem separação entre mim e os homens. Isaías 59. Os pecados, os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Isso aí está escrito, isso não vai mudar. Por que tem tanta gente sofrendo? Opção, escolha. Decidiu ser amigo do mundo e inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, a presença dele, é insignificante. Então fica lá do jeito que está. Enquanto não quiser relacionamento com Deus, vai continuar da mesma forma. Aí vamos aprofundar. 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Isso aqui tem uma coisa muito interessante que a gente tem que analisar. Ele separa 2 grupos aqui e faz uma repartição. Primeiro, o grupo daqueles que resistem. Deus resiste o grupo daqueles soberbos. As pessoas que não querem a dependência de Deus. Eu faço as coisas do jeito que eu sou, não preciso de Deus para nada. Esse tipo de gente, Deus, resiste. Fica lá, você não quer compromisso comigo, não quer se relacionar, eu não quero bater cabeça contigo. Você não quer? Fica lá. Mas aos humildes, o que ele faz? Os humildes são aqueles que reconhecem, eu preciso de Deus. Se eu não orar hoje, eu não estou completo. Esses são os humildes. Não orei hoje, eu estou triste. Meu Deus, eu não orei hoje. Pois eu vou orar porque Deus espera isso de mim, eu sou humilde. Glória a Deus. Daniel era humilde, 3 vezes por dia Daniel fazia o quê? Orava. Ninguém impôs isso para ele. Mesmo estando em terra distante, em terra onde o paganismo era maior, ele estava lá, cultuando a Deus. Nós cultuamos a Deus independente do lugar em que estamos, pessoal. Ele vai resistir às pessoas soberbas, mas ele vai dar graça para aquelas que são humildes, que mostram, eu preciso desse relacionamento. Ele espera isso de mim e eu preciso. Eu não vou de maneira nenhuma me apartar desse propósito. Para terminar essa parte, o 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus.
resistir ao diabo, e o que acontecerá? Ele fugirá de vós. Você sabe o que acontece? Ele sabe recompensar aqueles que têm um bom relacionamento com ele. Diga graças a Deus. Acho que muita gente não ouviu. Ele sabe recompensar as pessoas que têm um bom relacionamento com ele. Amém. Ele sabe. Ele disse, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeitar a autoridade dele aqui, eu estou debaixo. Resistir ao diabo, ele foge. Nós que somos pessoas que servimos a Deus, ele sabe trazer a recompensa. Ele nos guarda e depois ele recompensa. Foi isso que ele fez com o próprio Senhor Jesus. Jesus estava sendo tentado lá naquele deserto, o diabo traz o pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois, olha, está escrito, se você se lançar daqui abaixo, você está nesse caldo come, se você se lançar daqui abaixo, você dá ordem aos teus anjos, ele vai te proteger. Está lá no Salmo 91, versículo 11. Você vai se lançar, os anjos vão te proteger. Ele disse, não tentará o Senhor teu Deus. Se acontecer de cair, o anjo vai proteger. Agora eu me jogar, é suicídio. Não tentará o Senhor teu Deus. Não fez isso. Aí depois, te dou essa glória desse reino e tudo isso aqui. Ele fala, para trás de mim, Satanás. Para lá. Só o Senhor teu Deus adorarás e só ele prestará culto. Não quero saber de outra coisa. Depois que ele resiste, o diabo foge. E quem é que vem para servir ele? Os anjos. Vem para servir ele, vem para trazer o banquete. Acabaram-se o jejum. Foram 40 dias. Foram 40 noites de jejum. Agora acabou o jejum. Ele come ali e depois vai para a montanha e lá ele começa a pregar o sermão da montanha. Começou um lindo ministério de 3 anos e meio que culminou na cruz, na nossa salvação. Diga amém, pessoal? A gente tem que guardar isso no coração, como propósito. Ele sabe recompensar. Se eu ficar firme, se eu não adulterar, espiritualmente falando, se eu tiver uma conduta correta de me relacionar somente com Ele, de ter a presença dEle como unanimidade na minha vida, Ele vai me recompensar. Eu estou solteiro, pois Ele vai mandar a mulher para mim. Amém, pessoal? Cruz credo, tem gente que não quer nem saber mais. Entrando e saindo, eu botei no projeto, pastor, rasga aquele projeto ali que eu quero novo, né? Tô brincando com você. Mas as pessoas não fazem essas expectativas. Eu quero que determinadas coisas se concretizem. É por isso que nós preparamos o nosso projeto. Porque eu faço uma expectativa para um novo ano. Mas como que isso vai acontecer? Primeiro, bom relacionamento. Resistindo ao diabo, ele vai fugir e Deus vai vir com a recompensa. Qual que é a recompensa? Eu quero aquele trabalho dos sonhos para me ganhar meus 10 contos. Eu estou me estudando para ganhar 10 contos, estou ganhando só 1.000 aqui agora nesse trabalho. O Deus vai honrar o seu propósito. Por que Ele vai honrar? Porque eu estou resistindo. Ele dá graça para os humildes que resistem. Mas aqueles que são soberbos, sei da minha vida, quero dependência de ninguém, não. Deus quer distância. Deixa aqui, vamos para o Antigo Testamento para a gente terminar. Êxodo capítulo 33. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre Moisés. Êxodo capítulo 33. Quero falar um pouquinho com você sobre esse homem. Desde a última sexta-feira, eu já venho orando em cima dessa palavra. O Moisés é aquele homem que Deus tinha prazer nele. Ele inclusive deu testemunho, né? Para Arã e Miriam. Com meu servo Moisés eu falo face a face. Face a face. Com ele não tem que esconder nada. O meu relacionamento com ele, é ótimo. Aí vem o capítulo 33 de Êxodo. Você encontrou aí? Assim, depois de Gênesis é o quê? Êxodo, segundo livro da Bíblia. Capítulo 33, versículo 1. Diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e todo o povo, e todo este povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, preste bem atenção, grife essa palavra anjo. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consumas eu no caminho. Preste atenção num detalhe. O próprio Deus chama o Moisés, que era o líder do povo, e diz o seguinte: Moisés, você é meu representante. Eu vou fazer o seguinte: eu tinha jurado para Abraão, para Isaque e para Jacó. Você está debaixo de uma hierarquia. Eu projetei para vocês a terra que mana leite e mel. Isso aí, a minha palavra não volta atrás.
Eu dei a terra para vocês. Eu vou desarraigar os inimigos de lá e vocês vão entrar. Eu vou mandar um anjo que vai adiante de vocês. Esse anjo vai preparando o caminho, vai quebrando as correntes, vai tirando os espinhos. Lembra da música aí, né? Ele vai na frente lá. Vai lá na frente. Aí, quando vocês chegarem lá, vocês tomem posse da terra. Eu não vou com vocês, Moisés, porque se eu for arriscado no meio do caminho, eu matar o povo. Eu consumi o povo. Isso aqui me deixou, eu já tinha lido várias vezes, mas tem coisas que saltam aos seus olhos que você fica abismado, né? Deus está dizendo, eu não vou subir para não matar. É igual alguns pais aí, que quando pega o filho, eu não vou lá onde ele agora para me não matar. Porque se eu for lá, o que ele fez, eu vou, ele me segura, né? Deus estava fazendo a mesma coisa. Deus estava fazendo a mesma coisa. Eu fico pensando, meu Deus, se o Senhor fizer isso comigo um dia, eu tiro lá do povo e trago para mim, gente. Que é assim que a gente tem que ler a Bíblia, né? Tirando o personagem de fora e colocando a gente no lugar do personagem. Para saber qual que seria a nossa posição. Aí o povo está lá. Aí Deus fala com Moisés, não vou. Se eu for, vou matar esse povo no meio do caminho. Aí o Moisés ora, fala com Deus ali. Fala, Deus, o Senhor deu para esse povo durante o período aqui no deserto. O Senhor deu a nuvem. A nuvem de fogo durante a noite era para privá-los de quê? Do frio, era a presença de Deus, aquela nuvem de fogo. A nuvem que protegia eles da quentura do dia era a presença de quem? As roupas deles e as sandálias que não envelheciam, era o quê? Era a presença de Deus, irmão. Naturalmente as coisas vão se desgastar, principalmente com o uso. Se você usa muito uma roupa e você vai automaticamente lavá-la mais, ela vai se desgastar, né? Ela vai se desgastar. Você usa sandália hoje, né, pastor, só tem uma sandália para vir para o culto, que é a melhor. Aí todo culto você só vem com ela. Então dá um exemplo, tá, gente? Chegamos a esse ponto, Deus vai nos prosperar. Inclusive só vai vir segunda-feira. Aí nós estamos nesse propósito aí. Deus nunca deixou falhar nada com eles. Eles estão no meio do deserto ali. Aquela quentura durante o dia, sol escaldante, dá o quê? Sede. Não tem água. Pois vai lá e da rocha sai água para aquele povo. Aquela rocha era o quê? Era a presença de Deus, era Jesus ali. Era o próprio Deus manifestando para aquele povo, eu estou com vocês. E todo o tempo o povo só sapecando Deus. Aqui que ele nos trouxe para esse deserto, para morrer aqui, para sempre. E falava contra Moisés. E brigava, e dizia, e acontecia. Chegou um momento que Deus disse, eu não aguento mais. O Moisés estava resistindo, gente. Por isso que eu admiro Moisés. Lá no início da história, Deus fala, Moisés é o homem mais manso que existe. Depois o Moisés foi julgado por Deus por conta de quê? Que ele se estressou com o povo. Ele tinha motivo para se estressar ou não tinha? Tinha, por isso que eu não julgo Moisés. Porque ele tinha motivo para se estressar. Eu não julgo ele, não. Eu acho que nenhum de nós deveria julgar. Porque o Moisés, ele aguentou muita coisa. Quieto. Ia orar. Ia pedir direção. E subia no monte, 40 dias, 40 noites. Cadê esse Moisés? A gente tá aqui sofrendo nesse deserto, ele não se importa com a gente. Onde é que ele foi? Ele estava indo buscar direção. Amém, pessoal? Buscar direção. Para trazer para o povo a direção. E as pessoas estavam lá chateadas. Até o momento, versículo 12. Versículo 12. Você está no versículo 3, pula o versículo 12. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. Tu disseste, conheço por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o quê? É o teu povo. Moisés colocou Deus na parede aqui. É a mesma coisa que aconteceu com Jacó, né? Jacó lutou com o anjo. Ele aqui lutou de novo com Deus. Só que de forma diferente, né? Ele ficou indagando a Deus. Ele disse, Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor disse que nós vamos subir, nós vamos entrar na terra. Mas quem que há de ir conosco? O Senhor falou do anjo, mas o anjo? Eu não quero o anjo. Em outras palavras, esse povo é o teu povo, atenta para esse povo. Ele é do Senhor, eu estou aqui como teu representante. Eu acredito que esse deve ser o padrão dos pastores, por exemplo.
Por mais que as pessoas elas se desviem, desanimem da fé, o pastor tem esse mesmo cuidado aqui que o Moisés. De chegar diante de Deus e dizer, Deus, visita esse povo. Tem gente que está desanimada, tem gente que está fraca, mas eu venho aqui, é por isso que o pastor falou, quero 12 semanas, 12 domingos de fortalecimento. Que eu quero o povo forte para entrar o ano de 2025. Glória a Deus. Que bom que você tem um pastor que tem a visão. Que se preocupa com essas coisas, que sabe que tem gente que nem contato tem, mas está preocupado que todo mundo participe desses atos de fé, desses propósitos de fé que aproximam eles a Deus. É a responsabilidade do Moisés. No versículo 13, no 14 ele vai falar, isso aqui me chama muita atenção. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus falou com Moisés, a minha presença vai com quem, Moisés? Contigo. Ele não falou, não vai com todos, vai com você e vai com o povo. Ele disse, a minha presença vai contigo, Moisés, para você fazer o quê? Para você descansar, para você ter paz, para você suportar o processo, para você suportar o que vai acontecer durante esse caminho. Eu não vou, senão vou consumar o povo. E Moisés respira. Versículo 15. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Essa guerra estava feia, gente. Estava ou não estava? Moisés dizendo, eu só vou se o Senhor for. E Deus dizendo, eu só vou contigo, não vou com o povo. E aí? Quem que tem razão? Olhando para o lado aqui, os dois tinham razão. Moisés entendeu. Não é pela minha capacidade, não é por mim. Eu não quero simplesmente um anjo. Eu quero a presença do Senhor. Porque senão, nós vamos chegar lá, nós vamos dizer, foi Deus enviou um anjo para nos ajudar. Não, eu quero que o Senhor vá conosco para dar glória para o Senhor. Amém? Ele tinha essa expectativa dentro do coração dele. Já para o povo, tanto faz como tanto fez. E a presença de Deus ou a presença dos anjos, eles só queriam um resultado. Tem gente, infelizmente, assim, pessoal. Ela só quer saber do resultado. Tem gente que quer saber que a vida dela está boa, que as coisas estão acontecendo, que ela tem grandes testemunhos para contar. Mas e a presença? Nem sempre ser abençoado de alguma forma quer dizer que a presença está, gente. Eu já vi muita gente vivendo uma vida errada ser muito beneficiada. E eu não estou aqui para julgar a pessoa, mas por conhecer o caso, por saber de muita coisa que, querendo ou não, vai chegar. A gente está numa responsabilidade muito séria, que muita coisa vai chegar. Né? A gente não vai julgar a pessoa de jeito nenhum. Pelo contrário, eu tenho esse temor no meu coração. Mas a gente tem que entender que não é porque sou abençoado simplesmente que Deus está no meio do negócio. O povo ia entrar na terra aqui, mas Deus estava com eles? Não. Se dependesse de Deus, Deus ia por conta do Moisés, só para Moisés. Moisés foi que insistiu aqui, e insistiu muito. Versículo 16. Como, pois, se saberá que agora tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, pela tua presença está conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Moisés, eu vou, mas por causa de ti, porque você tem zelo do meu nome, e porque você achou graça aos meus olhos. Se for só pelo povo, eu não subiria. Isso aqui me deixou com muito temor. Pode ser que tem gente sendo abençoada por conta do propósito, por conta da presença de Deus que está sobre o ministério da igreja, por conta da bênção de Deus que está sobre o pastor da igreja. Eu já vi muitos pastores, homens de Deus, gente, que estiveram no nosso meio, que tinham assim uma palavra poderosa, homens de Deus. Depois que saíram, sumiram, gente. Tentaram montar negócio, porque acham que a igreja é negócio, né? Tentaram montar, não deu certo, fecharam. Sem a presença de Deus, não me deixe aí. Amém, pessoal? Sem a presença de Deus, não me deixe aí. Só irei se for com a tua, e vamos aplaudir a Jesus por isso. Amém? Glória a Deus.